Isso explica um pouco, por exemplo, quando você disse quando ele voltar e que os judeus verão em sua mão Os sinais. os sinais. Como você acha que vai ser Jesus perante aos judeus? A reação deles, lógico, vai ser mais ou menos o que você falou. Vai ser de amor. Então, existe um personagem na Bíblia... Vai nessa história do pecado, o amor vai ser muito maior. Muito maior. Ele já ama, Deus ama a nação de Israel. Essa proteção sobrenatural, o que você acha? É Deus esperando. Existe eu não sei se você já ouviu falar, mas existem personagens que aconteceram no Velho Testamento que apontam para Cristo. Jesus certa vez disse assim: examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Jesus está falando, elas testificam de mim. Em todos os livros da Bíblia, você encontra Jesus. O judeu ainda não enxergou isso, mas um dia eles vão enxergar. Mas tem uma personagem que é muito o tipo de Cristo, que é José. José foi traído pelos irmãos. José era o filho amado do pai Jacó, e os irmãos tinham inveja dele. E um dia, Jacó manda ele ir até o campo para ver como os irmãos estavam. Eles primeiro quiseram matá-lo, mas depois Judá falou, não mata não, vamos jogar nesse poço. Aí depois tiraram e venderam para os midianitas. E para os ismaelitas. E aí eles os venderam para o Egito. E lá no Egito, ele ficou primeiro na casa de um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda, e lá ele se destacou, tal, se tornou um mordomo, chefe e tal, e até que a mulher desse camarada se engraçou por ele, porque ele era bonito, o Potifar devia ser um velho. E aí ela atacou ele fugiu e ela acusou dele ter atacado. Sim. Ele foi preso. Ele ficou lá preso 2 anos e no final de 2 anos ele acabou interpretando os sonhos de dois homens, o copeiro e o padeiro foram para lá e os dois tiveram sonhos. Ele disse que o padeiro ia ser morto e o copeiro ia ser restituído. E aconteceu. E quando o faraó teve o sonho das 7 vacas magras, 7 gordas, espigas viçosas... Ele avisou, né? Ele estava desesperado porque ele sabia que era um presságio. Aí o copeiro falou, olha... eu estou em falta, mas tem um homem que interpreta sonhos. E aí José foi trazido na presença do faraó, interpretou, e ele resolveu o problema do Egito, porque ele falou, você tem que armazenar em silos e tudo, porque serão 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de seca. E na seca, as nações todas vizinhas vinham até o Egito para comprar mantimento, porque eles tinham armazenado. E quando chegam os irmãos de José, está lá José com o chefe do celeiro. E aí a história é linda, porque ele faz toda uma mise-en-scène, não fala quem ele é e tal. Ele fala, olha, vocês têm outros irmãos? Aí tinha um outro irmão, que era o mais novo, que era o Benjamim, né? Que era filho da mesma mãe que ele, que era Raquel. Os outros eram filhos da outra esposa de Jacó, que era Lia, das concubinas. Bom, para encurtar a conversa, depois ele se revela para eles dizendo, olha, não foram vocês que fizeram isso para mim. Foi Deus que fez isso, para que eu pudesse estar aqui hoje salvando vocês da fome e da extinção. E eu creio que tem muita semelhança entre José e Jesus, porque Jesus, assim como José, era o amado do Pai. Assim como José, ele foi traído pelos irmãos. Assim como José, ele casou primeiro com uma esposa gentílica, porque a Bíblia diz que a igreja é a esposa de Cristo, mas a igreja é gentílica, não é de judeus. Mas depois ele é reconhecido pelos seus irmãos judeus. E isso vai acontecer na batalha do Armagedon, como Zacarias diz, que eles vão olhar para os céus e eles vão reconhecer os sinais nos cravos, vão dizer, então era você. E a Bíblia diz que vai haver choro em Jerusalém, as pessoas vão prantear,
como choram por um primogênito. Meu Deus. É uma profecia extraordinária, entendeu? Meu Deus. E isso vai acontecer, mas no coração de Jesus não haverá nenhum rancor. Porque isso tudo aconteceu debaixo da soberania de Deus. Agora... E das profecias. E das profecias. Agora, o ódio com Israel não é como alguns cristãos no passado interpretaram, não, é Deus punindo. Não, é o ódio de Satanás contra os judeus. Porque Satanás odeia tudo que Deus ama. Por que que eles brigam tanto por aquele pedaço de terra? Por quê? Por quê? Porque lá é o lugar onde Cristo vai reinar. Satanás, ele tem ódio, ele quer tudo o que Deus deu para Cristo. Então, Deus falou, escolhi esse povo, eu vou matar esse povo. Porque, por exemplo, e lá no Gênesis, tem um texto em Gênesis 3,15, depois que Adão peca e que vem a palavra de Deus, ele faz uma profecia. Ele diz, ele está falando com a Satanás, né? Ele diz assim, olha, o descendente da mulher vai pisar na tua cabeça. E o teu descendente morderá o calcanhar dele. Então está falando o quê? Que o descendente da mulher, descendente, obviamente, de Eva, que vai pisar a cabeça da serpente, é Jesus na cruz. Mas à custa do quê? Da sua morte. Como é que uma cobra mata e inocula o seu veneno? Geralmente, quando você anda desapercebido, ela vem e morde o seu calcanhar. E você morre envenenado. E essa profecia é a primeira profecia da redenção. Então, só que a morte de Jesus não foi a sua derrota, mas foi a sua vitória. Sim. A Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Por quê? Porque ele nunca pecou e pôde ser o Cordeiro sem pecado, que foi entregue do mesmo jeito que na Páscoa, Moisés disse que todo líder judeu devia matar um cordeiro de 1 ano sem defeito, para que o sangue fosse pintado nos umbrais da porta e quando viesse o anjo da morte, os primogênitos daquela casa que tivesse o sangue nos umbrais não fosse morto. Sabe o que está apontando para aquilo? Para Jesus. Por isso que João Batista olhou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até os umbrais, se você pegar o sangue aqui, o sangue aqui e o sangue aqui, se você traçar uma linha, a cruz. Sim. Então Jesus é o Cordeiro de Deus perfeito. E você quer saber de uma coisa? O chefe de família, ele tinha que pegar um cordeiro de 1 ano no 10º dia do mês de Nisan, ou Abib, que naquele tempo era. Uhum. E esse cordeiro tinha que ficar dentro da casa durante 4 dias, sendo examinado para ver se não tinha defeito, se não tinha nenhuma sarna, se não tinha nenhum ossinho quebrado, porque Deus não aceitava se não fosse perfeito. Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia de Nisan. E no 14º dia de Nisan, ele foi morto no dia da Páscoa. Exatamente como ele é o Cordeiro. Enquanto o sumo sacerdote subia a rampa do altar do sacrifício às 9 horas da manhã, amarrando o cordeiro, Jesus estava sendo crucificado às 9 da manhã. Às 3 horas da tarde, o sacerdote subia lá e degolava o cordeiro para fazer a cerimônia da Páscoa. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou e entregou o Espírito. E disse, está consumado. Então, tudo de Deus foi feito ali. Tem um cântico que diz, né, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Já veio. É Jesus. É o melhor de Deus. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aponta para Jesus. Por isso que ele diz, vocês estão examinando as Escrituras, vocês julgam ter nelas vida eterna, elas falam de mim. Tem tantas coisas, por exemplo, no dia dos tabernáculos, ao último dia da festa, no 8º dia, o sacerdote, ele ia até o tanque de Siloé, Sim. pegava água e vinha uma procissão
E eles cantavam uma música de Isaías, cantando as águas da salvação. Sabe como é que é salvação em hebraico? Não. Yeshua. É o nome de Jesus. Então, no 8º dia, o povo estava indo lá e ele vinha, ele lavava lá o altar e cantava aquela música. Ele falou: eia, eu estou aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aqueles que beberem de mim, da minha água, sairão rios de água viva. Ele estava cumprindo essa profecia de Isaías. Os camaradas lá no altar, lavando, fazendo um ritual, sem saber que a verdadeira salvação, que é Yeshua, que eles estavam cantando, Sim. era Jesus. Que coisa linda.